Olá, doutora Raquel Martins. Hoje vamos fazer um ensaio sobre o século XXI. Isso mesmo, algumas ideias, conjecturas para pensarmos o mundo que vivemos hoje. A meu ver, nós temos três problemas gigantescos. São as novas tecnologias de informação e comunicação, como usá-las a serviço e a favor do ser humano. Outro problema, os relacionamentos humanos, que a cada dia que passa têm sido mais conturbados, gerando doenças emocionais, e também o meio ambiente. Sim, vamos localizar esse nosso tema na CTSA, ou seja, na área de conhecimento que estuda a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. É crescente o número de cientistas que estão preocupados com o seu papel social e com a relação de tudo que eles produzem com o meio ambiente. Sim, nós precisamos nos preocupar porque todo conhecimento de alguma forma interfere no meio social, no meio natural, no meio artificial, no meio cultural e no meio virtual. E como essas interferências se dão? Como eu posso fazer com que os conhecimentos científicos cheguem e também as tecnologias cheguem até as pessoas e isso chegue de uma forma que seja benefício para todos? Para que não aconteça casos como tem acontecido na pandemia, de desencontros de informações totalmente contraditórias sobre uso de medicamentos, sobre tratamentos, né? Como fazer com que esse conhecimento realmente seja útil à sociedade? Como prevenir, o papel das fake news sobre a mente das pessoas, produzindo verdades a partir de meras opiniões? Como se relacionar tudo isso? Como fazer com que as pessoas vivam uma cultura de paz? Essas são indagações do novo milênio, essas são indagações do nosso século e essas são coisas que a gente quer discutir aqui hoje no nosso canal. Questões que não vamos responder em poucos minutos, mas questões que alguns pensadores já têm falado sobre. Lipovetsky é um autor que nos fala dos perigos do hipermodernismo e hiperconsumismo que tem levado as pessoas a uma corrida desenfreada em relação ao novo e que tem levado também a um acúmulo de resíduos, de lixo no planeta Terra. Cada dia é um modelo de celular novo e a troca por esse equipamento vai gerando resíduos e mais resíduos. Como fazer? Porque nós podemos chegar ao ponto de termos uma extinção em massa no planeta Terra. Nós precisamos de alguma forma utilizar energia renovável, não ter uma economia pautada em combustíveis fósseis, ter uma economia cujo ciclo seja fechado, ou seja, aquele produto é retirado a partir de elementos da natureza, mas ele retorna de alguma forma à natureza. Precisamos de economias que trabalhem de forma equitativa nas classes sociais, não explorando mão de obra barata num país e levando a mercadoria para um outro país de forma superfaturada. Enfim, nós precisamos ter uma economia verde com zero resíduos, precisamos de sustentabilidade, precisamos manter o desenvolvimento, mas de forma sustentável. Como fazer isso? Como fazer isso se nossa sociedade ela é governada por grandes oligopólios? Como fazer isso se vivemos um meio globalizado? Como fazer isso se a ação de um indivíduo ela repercute em todo o planeta Terra? Como fazer isso se hoje temos polarizações políticas que nem se referem a convicções e fundamentos políticos em termos de ações legislativas, executivas, judiciárias, econômicas, etc. Nós temos grupos que polemizam entre si, mas nem sequer o próprio grupo que se diz de direita ou de esquerda sabe exatamente o que eles estão externando em termos de princípios e valores para a condução política e social. Enfim, nós temos hoje uma situação complexa em todos os pontos de vista. E essa complexidade, a meu ver, diz respeito ao fato de nós vivermos uma pós-modernidade, onde a singularidade é o principal, onde a opinião se esvai rapidamente e alcança muitos rapidamente, onde o discurso prevalece sobre fatos e ações. Um tipo de sociedade
em que é mais importante milhões de seguidores do que uma ação efetiva sobre a nossa vida e planeta. Enfim, um tipo de sociedade cuja cultura de massa leva à destruição de mentes, inclusive da capacidade de pensar e raciocinar sobre as escolhas. Uma sociedade, como nós já dissemos, hiperconsumista. Alguns autores vão ser tecnófobos, vão dizer que as tecnologias podem gerar um caos cada vez maior, como o Virilio, por exemplo. Ele fala da cronopolítica, do fato de hoje nós, em um instante, valorizarmos mais o instante do que a qualidade das relações, e esse instante fazer com que se conecte, né, regiões e ações muito rapidamente. Isso traz uma sensação de onipresença para aqueles que dominam as redes sociais. Para ele, nós perderíamos a cada momento a qualidade nos processos. E assim, a cada dia, as ideias e os valores se esvaem. Já o Sullivan é mais otimista. Ele defende que, em termos de educação, nós deveríamos construir um modelo ecozoico de educação, com uma preocupação com o meio ambiente. Para ele, a virtualização, o mundo virtual, ele abre o campo da subjetividade, da individualização, mas também abre o nosso modo de pensar sobre o transcendente. Para ele, favorece ao encontro com a natureza e a espiritualidade, uma vez que as pessoas vão pensar para além do instante presente, para além do contexto em que elas estão vivendo. Ele já é tecnófilo, é mais otimista em relação ao uso das tecnologias. Enfim, nós temos também o Yuval Harari, que preconiza que em 2050 as pessoas, boa parte das pessoas que hoje têm empregos, não estariam apenas desempregadas, mas seriam totalmente inúteis na nossa sociedade, pelo fato das novas TICs poderem ser usadas tão largamente daqui a alguns anos que algumas profissões não existiriam mais. E haveria um número grande de pessoas, mas não haveria trabalho para todas essas pessoas. E ele diz que essas pessoas, então, elas teriam uma motivação e um propósito de vida voltado a coisas que não necessariamente é o trabalho formal que nós conhecemos hoje. Elas viveriam com metas imaginárias, com leis imaginárias. E, segundo ele, isso já até acontece, isso já aconteceu em outros momentos da história da humanidade, mas que essas pessoas seriam, então, sustentadas pelo governo e teriam um outro estilo de vida. Segundo o autor, governos totalitários e populistas poderiam ser prejudiciais, uma vez que cercearia a liberdade desses sujeitos. Enfim, nós temos todas essas questões a serem discutidas e vários pensamentos e vários autores, mas o importante é que precisamos ter uma solução para esses problemas. A meu ver, são 3 grandes problemas que enfrentamos nos dias atuais em relação à nossa sociedade, ao nosso milênio. Primeiro, a questão da futilidade. Sim, somos uma geração touchscreen. Com um único toque, nós temos acesso a um mundo de coisas no aparelho celular. E assim nós transferimos esse tipo de relação fútil, rápida e eficiente, entre aspas, para todas as outras formas de relacionamento. E nós não podemos pensar que as pessoas se movem através de um toque ou que sejam descartáveis, como quando eu excluo uma mensagem no celular ou quando eu bloqueio alguém com um único toque. Não. O mundo da futilidade está presente em nosso meio, mas essa futilidade é prejudicial aos nossos relacionamentos. O consumo maquiavélico, o que eu chamo de consumo maquiavélico? Um consumo pautado na imediatividade, um consumo pautado numa concepção de tempo, onde o progresso é infinito, onde eu posso comprar uma marca nova, um modelo novo a cada dia e isso não teria fim, mas tem fim. Os recursos naturais têm fim. O mundo não comporta mais lixo. Então o consumo que nós vivemos hoje, desse hiperconsumismo, ele é maquiavélico, porque ele é baseado numa concepção de que eu consigo, através das coisas, chegar a relações de poder que eu pretendo. Enfim, outro problema grave,
além da futilidade do consumo maquiavélico, é a angústia existencial. A cada dia que passa, as pessoas se tornam mais angustiadas existencialmente. A angústia é um sentimento, até nós já abordamos também em um outro tema, né, da filosofia em 12 minutos, é algo próprio da existência humana. E a angústia nos faz, através da dúvida, nos move à fé, nos move à certeza, nos move à investigação e ao conhecimento. Mas o problema é que o tipo de sociedade acelerada em que nós vivemos, nós não temos lugar para angústia. Nós não temos aquele momento de solicitude, nós não temos aquele momento de silêncio, nós não temos aquele momento de contemplação da natureza. O ritmo é tão desenfreado porque eu passo horas com um aparelho nas minhas mãos. Eu passo horas externando a minha vida em redes sociais. Eu passo horas como se a minha vida fosse um Big Brother, né? O tempo inteiro sendo alvo de olhares. Enfim, eu vivo uma vida que muitas vezes não respeita a mim mesma e os meus processos interiores, né? Os processos de crescimento, de maturação, né? Até mesmo de fé, crença e conhecimento, porque o conhecimento ele envolve um processo gradativo e que envolve muitas vezes exercícios, erros e acertos. Então a angústia ela tem o seu ponto necessário, mas quando nós negamos essa necessidade de uma angústia para uma reflexão sobre nós mesmos, e ela vem sem nenhum tipo de controle, ela se torna mais angustiante do que seria naturalmente. Ou seja, as pessoas escondem de si mesmas, escondem do outro, e quando essa angústia vem, ela vem na forma de doenças relacionadas ao nosso processo cognitivo, emocional, doenças até psiquiátricas, ou problemas de relacionamento graves. Enfim, o que nós queremos dizer com tudo isso? O nosso ensaio busca propor, no lugar do consumo maquiavélico ou do consumismo maquiavélico, um consumo maquiavelista. O que seria um consumo maquiavelista? Os seguidores de Maquiavel são maquiavelistas e não maquiavélicos. A ideia maquiavélico se tornou corriqueira entre nós, mas é um termo do senso comum. O que quer dizer? Ligado a algo que já é pensado com o fim, já é um meio pensado para um fim, cujo o objetivo é predomínio de alguém sobre outrem. Enfim, então esse trocadilho, consumismo maquiavélico e consumo maquiavelista, nós queremos nesse ensaio abolir o consumismo maquiavélico, que é esse pautado em relações de poder, onde consumir produtos ou até mesmo pessoas refere-se a uma relação de poder e é uma relação sem fim, numa concepção de tempo em que o progresso é infinito e que nunca terá fim, e numa concepção de vida de que é possível sempre galgar um status maior e que não haveria fim. Então, eu estaria sempre com aquilo que é de ponta, de última geração. Essa ideia, ela nega o envelhecimento, ela nega a extinção em massa que é possível acontecer no planeta. Ela nega as pandemias, ela nega a morte, ela nega o envelhecimento, ela nega o sofrimento, ela nega o fim dos recursos naturais, ela nega as realidades políticas e sociais que nós vivemos. É alienante, porque as pessoas só se preocupam em ter o bem de consumo nas suas mãos. Para mim, o grande problema que existe no consumismo maquiavélico é a concepção de tempo, essa ideia de que a vida é um progresso infinito. Só que nós temos duas certezas. Nós temos certeza que um dia vamos morrer e também temos certeza que a cada minuto que passa nós estamos envelhecendo mais um pouco. Então, por que não pensar sobre a morte, sobre o envelhecimento? Por que não entender que a vida é cíclica e que o ciclo ele faz parte da vida? E é isso que Maquiavel nos ensina na sua obra e que aprendi com o meu professor da UFMG, Newton Binhoto, e ele tem um artigo muito interessante sobre isso que se chama O Círculo e a Linha. Nesse artigo, ele fala das concepções de tempo ao longo da história.
Tempo e história são duas coisas importantes para a gente pensar e relacionar, porque as concepções que as pessoas têm sobre o tempo interferem no modo de produção, interferem no modo de vida, interferem no modo de relacionamento. E Newton Binotto traz nesse artigo, O Círculo e a Linha, a concepção de tempo de Maquiavel. Para Maquiavel, o mundo não seria escatológico como o medieval, ou seja, que houve um início, houve uma queda do homem e haveria um fim dos tempos. Maquiavel, ele traz de volta o ciclo que era da cultura antiga grega e coloca esse ciclo em conjunto com a linha. Como é essa ideia? Para Maquiavel, nós teríamos a roda da fortuna. E a deusa Fortuna, ao colocar os fatos nessa roda, né, ali estaria o governante tentando contornar esses fatos. Ou seja, os fatos poderiam ser sorte ou revés, né, digamos assim. Mas o que acontece é que, ao rodar a roda da vida, para se manter nesse ciclo de perfeição, no ciclo vital, o governante, no caso, né, aquele que estava cuidando da cidade e da coisa pública, ele de alguma forma deveria fazer as coisas voltarem à normalidade. Vamos dar um exemplo. A pandemia. A pandemia é um fato que estourou e se tornou global. O que um governante deveria fazer em vistas do que Maquiavel está dizendo? Ele teria que, de alguma forma, diante desse fato que adveio ao acaso, que no caso ele associa o acaso à figura mitológica da deusa Fortuna, mas para externar que durante o processo histórico existem fatos que fogem ao controle do governante, mas mesmo fugindo do controle do governante, ele precisa ter uma ação correspondente a esse fato. Essa ação correspondente ele chama de virtude, que é a capacidade de agir de modo que ele contorne esse fato e a vida volte à normalidade. Então, o governante precisa, de alguma forma, contornar o processo da pandemia e fazer com que a vida volte à normalidade. Como fazer isso? Isolamento por tanto tempo, enfim, existe toda uma dinâmica, né? Onde para chegar a uma posição, a uma ideia, esse governante ele precisa observar todos os aspectos que estão em jogo e, segundo Maquiavel, né, muitas pessoas têm uma concepção errônea desse autor, né, como se ele estivesse pensando algo que vai contra o benefício de todos. Não, muito pelo contrário. Maquiavel diz que ele poderia fazer ali ações que não seriam consideradas éticas do ponto de vista de seguir um princípio já pré-ordenado numa filosofia ou numa religião, mas ele iria fazer ações que privilegiassem o bem comum. Como numa guerra, para defender um país, o outro país precisa guerrear contra o outro. E muitas vezes algumas pessoas morrem. Não quer dizer que o governante, o general, foi antiético, porque ele estava num contexto onde ele precisava lidar com esse problema para garantir a segurança de todos naquele país. Enfim, o que Maquiavel está nos dizendo é que quando vem situações dentro do ciclo normal da vida ou de um governo, e quando o governante ele procura voltar a situação da normalidade, muitas vezes surge o que nós estamos usando muito hoje, um novo normal. Esse novo normal faz que do ciclo surja uma linha. Essa linha caminha em direção estável ou não, mas ela caminha e avança para um novo ciclo. Então, segundo Maquiavel, compreenderíamos o ciclo da vida. E quando viessem os fatos, os acontecimentos que tentam sair do ciclo da vida, nós poderíamos construir uma linha em direção a coisas novas e depois voltar novamente ao ciclo, ou seja, voltar a um novo ciclo, digamos assim.
Então vamos tentar entender do ponto de vista da relação com o tempo essa ideia de Maquiavel. A ideia de Maquiavel é que nós temos ciclos vitais e esses ciclos envolvem uma perfeição, porque está ligado com o processo da natureza. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. O ciclo da vida, o ciclo de um governo. Para ele, o ciclo envolve a perfeição como no ideário de tempo da antiguidade. Mas, ao estar no ciclo, os acontecimentos podem te levar a um desvio desse ciclo para uma linha. E essa linha, por exemplo, vamos pensar o nosso dia de hoje, com acontecimentos ruins, ela pode produzir um novo ciclo. E esse novo ciclo pode ser melhor que o anterior ou não, mas é um novo ciclo. É um novo ciclo vital, onde as pessoas se relacionam de forma diferente. Vamos dar um exemplo prático em relação à pandemia. Quando se percebe que o custo do home office e a qualidade do trabalho, a qualidade de vida do trabalhador em algumas situações gera melhoria social completa, então por que não, quando voltar às atividades da pandemia, manter uma parte da carga horária em regime de home office? Então isso gera um novo ciclo. Esse novo ciclo, ele teve um desenvolvimento em relação ao anterior, mas esse desenvolvimento ele é sustentável. Por quê? Porque ele volta no ciclo e não aquela ideia de uma linha que tem um início e não tem fim, de um progresso infinito que nunca acaba. Essa ideia de progresso infinito que não acaba, que veio para o pensamento humano depois de Maquiavel, no período da modernidade, e que está entranhada na nossa mente, ela é irreal. Essa é a maior ilusão do sistema capitalista, acharmos que o nosso progresso será infinito e nunca acabará, porque nós estamos chegando no tempo que os recursos naturais estão esgotando, que os relacionamentos humanos estão insustentáveis e que a globalização produz hoje a maior possibilidade de opressão das classes menos favorecidas, como também a globalização pode produzir a solução de muitos problemas. Vamos pensar sobre isso, que possamos ter uma compreensão de que o tempo que nós vivemos precisa alinhar desenvolvimento e sustentabilidade. E neste ensaio eu tentei mostrar para vocês que a ideia de Maquiavel, um consumo maquiavelista, seria nós utilizarmos dos elementos da natureza porque há necessidade de consumo, todos os seres necessitam de consumir algo da natureza, mas consumir num ciclo vital, fechado, que permite desenvolvimentos, mas que são desenvolvimentos alinhados ao que é execuível e é melhor para nós e para o nosso ambiente como um todo.